E começa o terceiro episódio do Cannabis Pod, esse podcast aqui incrível que eu tô fazendo junto com meu amigo Dr. Alexandre. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante sobre cannabis, que são as doenças. Todas as doenças que a cannabis medicinal pode atuar. É um tema muito importante porque a gente está trazendo conhecimento, trazendo temas novos sobre a cannabis. E a gente sabe que é um mercado muito promissor e que precisa de ter muita informação, né? A gente tem muitas empresas já atuando, mas o nosso diferencial aqui é que são dois profissionais da área da saúde, então a gente quer trazer esse conhecimento para vocês de uma forma simples, de uma forma objetiva, com qualidade, com conteúdo, e espero que vocês gostem do episódio de hoje. Eu acho que hoje vai ser talvez o último episódio que a gente faça sozinhos, não os convidados. E, né, nós temos aí já confirmado a Mara Gabi, a doutora Carolina Nossetti, e a presidente da SBEC também. Mas a ideia realmente foi iniciar falando um pouco, né, sobre cannabis e desmistificar essa questão do remédio da maconha, né? E a nossa ideia era fazer uns programas realmente falando sobre o uso da cannabis para que as pessoas pudessem entender, né? Por que a cannabis medicinal ela entrou de uma hora para outra em todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, com esse potencial enorme aí de gerar empregos, de alternativa para algumas doenças, e algumas doenças é o único tratamento, como a esclerose tuberosa, esclerose múltipla, então já entra na bula. Mas hoje nós vamos falar também sobre a questão dos efeitos, né, na cannabis em outras partes do nosso corpo, que é o chamado efeito off-label. Amigo, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu pensei aqui agora, né? Tava falando, para quem não assistiu os outros episódios, eu sou farmacêutico e bioquímico e o Dr. Alexandre ele é médico, tem várias formações, é um dos médicos mais incríveis assim que eu conheço em todas as perspectivas. E falando sobre o mercado de canábico aqui com relação às doenças, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, né, que na área da saúde que a cannabis ela realmente vai tratar muitos pacientes, várias doenças, mas você fica um pouco preocupado com a qualificação dos profissionais, porque a gente vê aí um amplo espectro de doenças, um tema novo que a gente está trazendo conhecimento, mas você vê oportunidades de treinamentos, de workshops, como que você vê o mercado hoje de treinamento para os profissionais de saúde? Pô, Caio, na verdade, assim, com o anúncio, né, da cannabis chegando no Brasil, foi um dos últimos lugares a chegar, né, com essas novas leis que são votadas aí, a gente vê muito nas redes sociais que, assim, já existiam startups, já existiam até empresas que estimulavam as startups aí para fazer o treinamento da cannabis, para importar cannabis, para fazer feiras de cannabis, enfim. Teve uma onda, né? Tem o concierge, courrier, como a gente conhece todos aí, o acolhimento, né, que a gente Sim. quer fazer um projeto aí. Só que por estar no centro da medicina canábica, eu recebo nas minhas redes sociais a informação de todos, chá, medicina canábica, cannabis saber e tal, papá. E aí a gente vê, na verdade, assim, essas são instituições mais antigas, mas a gente vê que tem muita gente lançando curso de preparação de pressão de cannabis aí que dura 1 dia e meio, 2 dias. É possível? Sim, né? É possível. Mas vai cair no mesmo modismo que caiu outras, né? Outras terapias que a gente tem aí, de o pessoal querer oferecer um curso que talvez não seja o suficiente para o profissional, né, se formar na pressão de medicina canábica. E a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, né, pôs para neuropsiquiatra, depois retirou, aí o Senado, né, tombou uma resolução lá do Conselho de não poder dar aula. A gente nem estaria falando aqui hoje, né, sobre a cannabis, porque não poderia divulgar, dar curso nem nada. E aí a gente vê um movimento muito grande de pessoas, inclusive a gente depois pode tentar entrevistar, eu entrevistei no programa de rádio, a gente pode tentar entrevistar no podcast aqui, à distância, o Dr. Eloy, que fazia teste comigo lá, né, faz parte do corpo clínico ainda, mas ele está agora como médico em Nova York, e
para receber um treinamento devido. Por quê? Porque quando eu entrevistei no programa de rádio, eu perguntei, mas né, a liberação no estado de São Paulo do SUS já foi promulgada a lei, né? E vocês têm previsão do óleo? Ele falou, não temos nem previsão, quanto menos treinamento. E aí eu vi nas redes sociais que tinham algumas instituições, não sei te falar, enfim, algumas clínicas oferecendo, alguns médicos oferecendo treinamento para os médicos do SUS. E isso é contraditório, né? Porque se o SUS vai fornecer, como está fornecendo em São Paulo, para esclerose tuberosa, Cinelox Gastro e AV, são as 3 únicas que estão oferecendo, né? Tem que ter um treinamento específico naquela área. E o SUS tem que dar tanto o óleo quanto o treinamento. Não é fazer um cursinho de um médico qualquer que se entusiasmou. Tá um pouco de modismo, sabe, em relação a isso. E o que a gente está querendo não é, né, a concorrência sempre é boa, né, estimula, né, o aperfeiçoamento. Mas nesses casos a gente vê que são cursos que não são suficientes, sabe, para poder ensinar ao médico essa terapia que é possível, sim. A gente quer que todos possam fazer isso. Sim, e a gente é a favor, né? Acho que assim, a gente é super a favor dessa qualificação, mas a recomendação do Dr. Alexandre é pesquisem, saibam assim, o currículo dos profissionais da empresa, porque é um tratamento e tem que levar super a sério, não é uma brincadeira. Então, obrigado, assim, acho que ficou claro, porque você tem essa experiência de mercado de muitos anos de experiência, né? Então, como eu te conheço, para mim é natural imaginar que tá tudo certo o que você tem de conhecimento, o que os profissionais vão ter, porque eu sou seu amigo. Mas a gente tem que pensar Brasil, né? Isso é uma realidade premente, porque assim, vai vir esse movimento, né, com óleo da cannabis e vai trazer essa demanda muito grande aí, muita gente fazendo curso de final de semana sem entender muito bem o porquê. Sim. E aí, pode queimar largada? Não, porque a gente tem profissionais excelentes já atuando com pesquisas e com clínicas há muito tempo, então a gente vai tentar cercar essa situação. Mas é claro que vão ter médicos que vão fazer curso de final de semana e vão querer prescrever cannabis, sem saber que os vários dispensários que são clínicas de cannabis no mundo utilizam o quê? Médicos formados que têm uma formação em dor, inflamação, doenças crônicas, como eu tenho, ou que seja psiquiatras, neurologistas, ou médicos generalistas, médicos de medicina de família, né? Medicina integrativa entra muito a cannabis, mas esses médicos precisam de uma formação única, né? Sabendo o que eles estão prescrevendo e fazer o acolhimento que você sempre fala aqui, entendeu? Então isso faz parte, o tratamento com a cannabis. Se não houver acolhimento semanal, alguém, né, da clínica do profissional ligar para saber como o paciente está, como é que está evoluindo com a dose. Eu cansei de falar aqui que a cannabis é dose indivíduo dependente, cada um, né, se dá bem. Eu tratei o caso de Parkinson com 6 gotas de 12 horas, uma dose baixíssima, né, de cannabis a 10%, era 100 miligramas por ml, ele estava tomando basicamente o quê? Algumas miligramas só. E eu consegui tratar esse paciente como outro paciente está tomando 60 gotas 2 vezes ao dia. Então é uma discrepância muito grande. E lembra que eu falei do perfil farmacogenético, né, estendido para cannabis. Então a gente pode saber qual a sensibilidade da pessoa a cannabis. O problema é que um exame desse está custando R$ 2.000. E como não promulgou a lei PL 399, os convênios não são obrigados ainda a pagar por esse teste, né? Só você falando, você ficou explicando, já me vieram várias perguntas que eu também não quero atravessar aqui no nosso programa sobre regulamentação. Acho importante a gente falar que no próximo programa a gente vai falar os principais profissionais de saúde que podem prescrever, podem atuar, podem fazer o acolhimento, que tipo de regulamentação eles têm que seguir, qual o conselho hoje está utilizando. É muito importante vocês terem essa visão, porque a parte regulatória agora no mercado canábico, ela tem uma estratégia muito impactante, né? Como os produtos vêm de fora, então toda essa parte legal de importação, que não é simples, né? A paciente ela tem que fazer todo esse trabalho burocrático, muito burocrático. Eu trabalho, tenho muita experiência na regulatória, sei que é bem burocrático, e muitos pacientes desistem de fazer. Então, a gente vai falar disso no próximo programa, mas voltando para as doenças, você ia comentar sobre o sistema canabinoide, né?
Antes, Só que antes eu vou trazer, boa, esqueci. né, os nossos amuletos aqui. Na verdade, hoje eu trouxe, né, o meu São Miguel Arcanjo aqui, que olha, esse aqui é velho, mas foi firmado em todas as religiões que você puder pensar. E eu queria comentar uma coisa interessante, né, porque eu tinha esse São Miguel do lado da minha mesa no consultório. E aí, coitado, né, de tanto passar para lá e para cá, já quebrou a asinha, e o pessoal comenta, mas um santo com a asa quebrada vai te trazer azar e tal, papapá. Ai, gente, me perdoe, né? E aí outras pessoas falando assim, você cultua imagem? Então eu gostaria de explicar um pouco da questão desse São Miguel Arcanjo que eu tanto adoro. Vou dar uma, como é que fala? Deformada, Uma reformada nele aqui e tal. Mas o que importa para mim, eu não cultuo imagem, mas o que importa para mim é o que eu falo, eu sou médico. Então, plantão, hospital, paciente, a cabeça 1000 por hora. E aí você chega em casa 11, meia-noite, 1 hora da manhã, cansado, sim, entendeu? E atualmente eu voltei a meditar, né, fazer alguns exercícios, mas por tempos não dá. Então, ele fica do lado da minha cabeceira da minha cama. Quando eu chego lá, eh, eu vejo o meu São Miguel Arcanjo, que eu adoro, me remete à minha religiosidade, né, minha espiritualidade, que hoje está nesse contexto todo do tratamento, né? A gente não trata só mente e corpo, também trata o espírito da pessoa, porque é muito importante, né, que a pessoa exato. tenha uma fé que ela possa seguir, né, independente qual seja, né? Lembrando que esse pensamento coletivo do divino é bem interessante em qualquer cultura, Sim. porque nos traz fé, nos traz resiliência. Então, não culto imagem, mas quando eu vejo essa imagem, eu lembro que eu tenho também uma espiritualidade, tem que ser cultivada, né? E eu amo essa imagem, apesar dela estar toda donada, o pessoal, deixa na igreja para doação, não, dá licença, mas o significado para mim é outro, né? Eu falo, a primeira linguagem no mundo não foi nem falada nem escrita, foi a simbólica, né? Então, é um símbolo que me remete à minha espiritualidade. Isso aqui é um certificado internacional que eu consegui lá para nossa clínica, né, de medicina canabinoide. Então, temos os certificados aqui do Brasil, mas o internacional para poder praticar essa medicina aí. E eu acho que isso aí contextualiza, O né? melhor, né, Ale, acho que é o melhor a instituição, acho que não sei se a gente pode falar o nome da instituição, mas é a melhor instituição, a mais reconhecida internacional e nacional, né, então Que eu falo que, com todo respeito ao Wiki, eu falo assim, ó, a medicina canabinoide para a nata, né? E a SBEC, que eu sou ativista da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, que acolhe associações com habeas corpus, né? As mães com filhos com epilepsia, com autismo. Então, na verdade, são duas correntes diferentes de tratamento da medicina canabinoide, mas com o mesmo ativismo, sabe? sim. Então, só que o título internacional, né, nos dá o direito de exercer medicina canabinoide em qualquer lugar do mundo, né? Então, se de repente mudar o governo e enxotar a gente daqui, por causa da cannabis medicinal, a gente já tem para onde ir, E sabe né? um ponto que eu acho legal a gente aproveitar e falar? Você falando de internacional, né? E a primeira patrocinadora do nosso podcast, a empresa de acolhimento Indicam, ela é internacional, né? Ela tem uma filial nos Estados Unidos, e justamente essa patrocinadora, ela faz todo o trabalho de acolhimento, desde retirada da prescrição do consultório médico até a entrega do produto na casa da paciente. Então é todo um trabalho que é feito e não é só isso. O mais importante é o que vem pós-prescrição, né? Justamente porque você falou que a dose ela não é fixa e única para todo mundo, então precisa fazer esse acompanhamento e não é só a dose, não é só o medicamento, o propósito é muito maior, né? Que é o bem-estar, qualidade, trazer saúde para o paciente e um atendimento personalizado, né? Isso é mais que necessário no caso do uso da cannabis medicinal, né? Então, esse acolhimento é muito importante, a gente vai focar muito nele. Uma coisa que eu queria comentar também, né, você falou a questão das doenças, é que esse acolhimento é importante principalmente para as prescrições off-label, né, fora da bula, tá? E é interessante que com tanta pesquisa sobre Alzheimer, Parkinson e a esclerose múltipla, com a promulgação da lei aqui em São Paulo, foi também no Mato Grosso do Sul, foi no Rio Grande do Sul, na Paraíba há muito tempo, porque a Paraíba tem a maior plantação de maconha, coisa do meu pés, né? E eu falo maconha para as pessoas entenderem, a cannabis sativa, né? Da onde se tira aí todos os ingredientes, inclusive o THC.
Mas aqui em São Paulo, a gente está restrito, né? Quer dizer, liberou no SUS, liberou. Eles cumpriram, com obrigação, cumpriram. Eles tinham até final de julho para distribuir. Então, a bancada da cannabis aqui conseguiu colocar no SUS, mas colocou só para esclerose tuberosa, lennox-gastaus e Dravet. A esclerose múltipla, que a cannabis se encontra como a única medicação viável hoje em dia, o Alzheimer e Parkinson, que a cannabis entra, né, quando os tratamentos convencionais não adiantam mais, ficou de fora, né? Além das outras doenças que estão em estudo ainda, que são as doenças off-label. Mas eu não acho que Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla é uma doença off-label. E o SUS colocou como tal. E aí a gente vai ter oportunidade de discutir um dia aqui como esse paciente que tem Alzheimer, Parkinson e não tem condições financeiras pode chegar, né, até o SUS e conseguir a sua prescrição. Isso vai demandar muita coisa, muita parte política, a votação da PL 399 e a decisão, né? Quais doenças vão tratar. Mas até então, como o SUS tem que fornecer, e é um projeto bilionário, eles vão restringir muitas doenças, entendeu? Mas, como eu já disse, nada impede o médico de prescrever fora da bula, desde que haja um consentimento do paciente, né, do próprio médico. E isso quem faz é a Anvisa, né? Se não fosse a Anvisa, essa briga aí política com o Conselho Federal de Medicina e o próprio Senado Federal que quer liberar, entendeu? As outras instituições também dificulta um pouco a nossa vida, né? Então eu tiro o chapéu para a Anvisa porque ela é quem fez a cannabis existir no Brasil, né? Apenas com a parte regulatória. É o que ela fala, nós não temos poder de lei. Nós temos poder de regular o que pode entrar ou não, o que pode ser usado, né? Isso deixa essa brecha na política aí que acho que é importante a gente cobrar dos nossos políticos aí. Entendeu? Concordo super, assim, quando você fala, foi até uma atitude sensata da Anvisa, né? Porque a partir do momento que você regula o mercado em várias camadas e várias partes, você é muito responsável por isso, né? Claro. E aí, acho que descentralizando as decisões para dos conselhos e a Anvisa fazendo toda essa parte mais regulatória da importação, acho que começa bem o mercado, né? Começa a Claro. crescer o mercado para... É que a Anvisa não regula só a importação, né? Ela regula também associações, né, de habeas corpus e os produtos, né, que começam a aparecer aí, Easy Labs, né, que é um laboratório que está atendendo o SUS e outros laboratórios aí, eles têm monitoramento na Anvisa, porque é a parte técnica só, enquanto a lei não é votada. E aquele erro que eu te falei, né, votar o porte da maconha recreativo antes de votar a cannabis medicinal. Um absurdo, né? Me desculpem os políticos, mas é um absurdo mesmo, porque nós estamos falando de saúde, né? E é o que nós vamos falar hoje, Sim. tá? Aí eu vou pedir para colocar o slide. Deixa eu ver. Tá, o slide 11, né? Para a gente antes, para as pessoas poderem entender, né? Sobre o sistema endocannabinoide, né? Então, a gente já falou sobre a função moduladora no sistema nervoso central periférico, né? A parte endócrina, principalmente tecidos imunológicos, tá? E metabolismo. Ah, mas é isso tudo, né, doutor? É um remédio milagroso? Olha, não é milagroso não, entendeu? Mas alguns milagres faz sim. Para algumas pessoas, a gente tem resultados excelentes. Então, como esse caso que eu te falei do Parkinson, com 6 gotas 2 vezes por dia, realmente é fantástico, né? E regulador em várias funções fisiológicas é para a gente entender onde que ele vai ser incluído como medicação, né? Nas patologias. Então, regula. O sistema endocannabinoide regula o apetite, regula. Então, pode ser usado tanto para transtorno alimentar como bulimia, anorexia, como para emagrecer. Aí as pessoas falam, peraí, doutor, mas a medicação pode ser usada, por um lado, para ganhar peso, que é antiemese, antivômito, e melhora a caquexia também, nos casos, principalmente de pacientes soro positivos, né, para AIDS, mas pode emagrecer? Pode, porque tem efeito ansiolítico, né? Mas por quê? Eu já falei primeiro, né? A diferença do remédio veneno está na dose. E ali também, não é só a questão da dose, mas o que eu falei, são mais de 150 canabinoides que, na verdade, estão contidos na planta da cannabis. Então, por exemplo, quando você associa o canabidiol, que já é o maior regulador que tem, né, do sistema endocannabinoide, associado ao canabigerol, você vai ter aí, então, o quê? O tratamento para os pacientes que têm caquexia, transtorno alimentar, bulimia, anorexia. Então, depende da combinação, né, dos ingredientes.
Aí depois, para dor, inflamação, é interessante porque vai entrar na questão da medicina desportiva, no quadro dor crônica também, né? No intestino irritável, que já tem vários trabalhos comprovando que a cannabis é uma excelente medicação para o intestino irritável, e foi muito frequente na pandemia, né? Por causa dos estresses que nós passamos no confinamento, a gente tive vários casos lá, né? Podemos falar um pouquinho o que que é. A termorregulação é importante, né? Porque né, se o paciente vai ter mais metabolismo, menos metabolismo, se a tireoide vai funcionar bem ou não, né? A controle da temperatura é importante. A pressão intraocular é um grande avanço, né? A primeira medicação que a gente tem aí já lá fora, aqui no Brasil não ainda, é os colírios, né, para glaucoma aí, tá? O controle muscular tem a ver não só com medicina do esporte, mas a ver com quadros de caquexia, de sarcopenia. O metabolismo em si vai falar sobre as questões, né, que ela é usada em várias patologias, e principalmente do fórum psíquico, mas também as patologias ligadas ao sistema imunológico, inflamações e tudo. Qualidade do sono, olha, gente, a moda hoje em dia, me perdoe, mas é o Rivotrilzinho, né, com todo respeito aí, sem querer falar mal da medicação, eu acho fantástica, principalmente em crise de pânico, mas a gente vê que virou moda, né? Você chega na casa, cheguei na casa do amigo meu, a gente chegou da baladinha, 6 horas da manhã, e aí fomos ficar os amigos na casa dele conversando, e aí na mesa tinha um vidrinho de Rivotril em gotas. Aí eu perguntei pro meu amigo, pra que isso aqui? Ele falou, porque o pessoal chega da balada e tal, e não consegue dormir, a gente vai fazer um afterzinho aqui. Aí eles tomam as gotinhas de Rivotril, né? Que é o clonazepam. Não tem nada contra o Rivotril, trabalho muito nessa área, mas virou um modismo agora, né? Todo mundo toma Rivotril. E aí depois que vicia, acabou, né? E é um ansiolítico, é benzodiazepínico. E lembrar que, né, uma substância extraída de uma planta, né, que é a associação do canabidiol, já melhora a qualidade do sono, tá? Se tem problema de sono com sono, é só colocar um pouquinho de THC, que é a substância psicoativa que havia tanta resistência, né, em usá-la, mas hoje em dia não tem problema nenhum na importação dos componentes, né, os óleos de cannabis que tenham THC, tá? Então é melhor você tomar 4 gotinhas de CBD com THC 1 para 1 do que tomar um Rivotril. Por quê? Porque o metabolismo vai ser muito rápido, a droga não vai ficar no seu sistema nervoso, não vai causar degeneração, vai causar neuroregeneração e ainda vai tratar a sua ansiedade, sua depressão de graça, né? Resposta ao estresse, então, transtorno de estresse pós-traumático está sendo muito usado a cannabis e está off-label, não entra na indicação, né, ainda. Mas o off-label é questão de tempo, né, porque acho que quem teria que dar essas coordenadas é a ciência Sim. e não a Câmara, o Senado, e a Anvisa se posiciona, ela faz a parte técnica, ela não quer realmente opinar sobre isso porque ela se mantém no fórum dela, Ou não. né? Agora, a motivação e recompensa tem a ver com a dopamina, a liberação de dopamina, humor e memória, isso tudo é comprovado. E aí, a partir daí, a gente vai poder entender um pouco mais das doenças que a cannabis trata. Então, é saber que o sistema endocannabinoide atua em todo o corpo, né? Vou pedir o slide que mostra isso dos órgãos, tá? O slide 14 vai mostrar melhor esse panorama aí, né? Nós sabemos que nós temos 2 receptores principais de endocannabinoides, né? Lembrando bem, né? Esses receptores são para anandamida e 2-AG, que são nossos endocannabinoides, né? Endógenos, naturais. Então, fala, nossa maconha natural que o cérebro produz, né? Para o pessoal entender. Mas você vê, o receptor CB1 que está mais presente no cérebro, ele vai coordenar a atividade motora, o pensamento, né? A coordenação também, motor, o apetite, a cognição, a memória de curto prazo, que é muito frequente aí perder-se essa memória no Alzheimer, né? A percepção da dor e tem um pouquinho de CB1 aí, receptor CB1 nas células do sistema imune, tá? Mas o CB1 está mais ligado ao cérebro, tá? Agora, o receptor CB2, né? Aí tem o intestino, tem o fígado, esse intestino irritável que eu falei, que é um tratamento fantástico, né? Esse intestino irritável tem muito a ver com o emocional, né? O pâncreas, então estão estudando também para a questão de diabetes. Tecido adiposo, né? Aumentando o metabolismo para a questão do peso, né? A maior procura da humanidade né? Como emagrecer, né? Naturalmente. Então a cannabis pode ajudar nisso, né? O músculo esquelético tem a ver aí com a coordenação motora, nos ossos, nos olhos,
Em tumores, né, a cannabis é usada há muitos anos, né, mesmo antes da Anvisa liberar, em câncer, né, não só com efeito compassivo, mas hoje se estuda o efeito da cannabis no processo inflamatório dos tumores. E está bem avançado isso, por quê? Porque não que vá curar o câncer com a cannabis, não, gente, mas a gente pode melhorar a resposta imunológica ao câncer com o uso da cannabis sativa, que vai ocupar o receptor CB2. O sistema reprodutivo também está sendo muito estudado, inclusive a endometriose, né? Sistema imune, as doenças autoimunes também estão sendo muito estudadas agora. E trato respiratório, eu já falei que a cannabis foi usada em cigarro, né? Que chamava Grimaldi na década de 30 para asma, mas funciona bem. Na pele, né? Tem receptores do sistema nervoso central também, CB2, pouco, né? O sistema cardiovascular tem no fígado. E aí regula, né, as funções, né, de respiração, frequência respiratória, cardíaca, de metabolismo, de outras drogas. E aqui lembrando mais para o pessoal da área da saúde aí, que é muito importante saber, né, como a cannabis é metabolizada, né, através das enzimas de conversão e tal, mas aí tem, quando faz o teste genético, tem a CYP450, né, que é justamente o que demonstra que o paciente tem, né, digamos assim, o metabolismo de conversão da cannabis dentro do organismo, né? Então, e também interações medicamentosas, né, que usam a CYP450 como conversor aí. Isso é um pouco mais delicado para o pessoal leigo, mas para quem entende dessa área aí, saber que esse teste genético testa justamente isso, né? Se tem a CYP450, que é o maior conversor da cannabis dentro do fígado, para dar, né, essa autorregulação de dopamina, endorfina, norepinefrina, E uma serotonina. dúvida, na sua prática, por exemplo, os pacientes, eles relatam muito evento adverso? Qual que é se você for falar assim, numa correlação, né, de porcentagem, assim, a reclamação é muito maior com os remédios sintéticos, né? É, Isso aí com certeza, né? É que o homem acha mais fácil, né? Eu falo, gente, a penicilina veio de um fungo, né? Eu falei sobre a vinpocetina também no nosso programa de rádio lá. A vinpocetina é pós-AVC, acidente vascular, ela é tirada de uma planta chamada vinca minor, né? Então você vê, por que que essa, essa empatia com essas medicações naturais? Porque são medicações biologicamente compatíveis, né? Sim. Então, falando, por exemplo, mal de Alzheimer, hoje, o mal de Alzheimer, na verdade, é uma deficiência de acetilcolina no cérebro, tá? E o que que é acetilcolina? É um neurotransmissor que faz a nossa coordenação motora, que nos dá o movimento. Quando você pensa em andar, você dispara acetilcolina para os músculos esqueléticos do corpo e você começa a andar. Só que no cérebro não tem músculo, como a acetilcolina age? Na cognição, né? E a falta de acetilcolina que leva ao Alzheimer. Na verdade, a proteína tal, substância beta-amiloide que deposita os neurônios, degeneram, elas vão comprometer justamente a acetilcolina. Por isso que a memória recente fica comprometida e depois vem a demência. Sim. E o que a gente tem hoje em dia de medicação aqui no Brasil é a donepezila, rivastigmina e irametamina. Elas fazem o quê, Alexandre? Elas imitam a acetilcolina? Não, elas inibem uma enzima chamada acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina, mantendo mais acetilcolina no cérebro, Sim. entendeu? Mas aí é o que eu falei, né? Vai apenas... É igual os remédios antidepressivos, vai apenas reciclar, não aumenta a quantidade de acetilcolina. E aí depois chega, no começo, quando o paciente usa, há uma melhor cognição, mas depois de algum tempo, o paciente já não responde mais à droga sintética e tem que aumentar as doses. Aí vem os efeitos colaterais. Aí você tem que estar com o pramipexol para poder tirar os efeitos colaterais. E aí onde entra a cannabis, né? Porque ela é uma neuromoduladora que não tem efeito colateral. Você perguntou quais efeitos possíveis colaterais da cannabis. Tem pessoas que geneticamente são mais sensíveis. Então, se você aplicar 40 gotas como 25, 40 gotas como no Alzheimer, a pessoa vai ficar um pouco relaxada, né? Até sedada. Mas isso é a dose de vida dependente. Então, a gente tem que controlar essa dose aí diminuindo. Mas efeito colateral por si só, o único efeito colateral que é mais frequente em algumas pessoas é uma alteração do intestino, mas depende da sensibilidade. E aquela velha história, se tem um médico coordenando ali, é simplesmente diminuir a dose
para que o efeito não exista. Mas é o que eu falei, não existe dose letal para cannabis. Você pode consumir 3 litros de óleo de cannabis aqui, com THC, que você vai ficar loucão e tal, mas não vai. A DL-50 não existe, então já está comprovado que a cannabis não causa morte e por isso também muito menos efeitos colaterais do que as outras drogas que são usadas para várias patologias. Não, acho que esse é um ponto importante, porque geralmente quando o paciente ou qualquer profissional de saúde busca a cannabis, ele busca um tratamento mais integrativo, né, mais holístico, que envolve vários profissionais, uma pesquisa interna realmente do histórico, fazer uma anamnese, vários exames, porque ele realmente quer fazer uma mudança de tratamento, né? Sair do tratamento tradicional e ir para um tratamento que funciona e até melhor dependendo da doença, né? É. Eu acho assim, ó, podia colocar o slide 17 pra gente aí, que nós vamos ver as doenças, que é justamente as possibilidades, né, que a gente tem com a cannabis. Imagina, né? Ai, doutor, mas artrite reumatoide, olha, ansiedade tá mais que comprovado. Umas gotinhas de canabidiol, você fica numa boa. É como falar assim, né? A pessoa quando fuma maconha fica zen, né? Tudo bem que ele é feito do THC, mas o CBD não tem esse efeito psicoativo, mas causa um efeito ansiolítico fantástico. Ainda é fora da bula, mas pode ser receitado. A artrite reumatoide está em estudos ainda por causa do processo inflamatório, né? Principalmente a artrite reumatoide ser uma doença autoimune, tá? Então, por ter, basicamente, quando a gente fala em cannabis, a gente tem que pensar assim, ó, a cannabis regula principalmente o sistema nervoso central, principalmente, e o sistema imunológico. Através do sistema imunológico controla a inflamação, as doenças autoimunes, né? E aí vem a artrose. A artrose porque já foi comprovado que a cannabis tem os receptores nos ossos, como eu falei, e a cannabis pode ajudar, né, na melhorar a densidade óssea, tá? O autismo é uma descoberta que veio depois, mas que está se usando cada vez mais. Existem associações com crianças autistas aí, onde os pais cultivam, né, cannabis. Mas o autismo é justamente o transtorno de espectro autista trazer a melhor qualidade de vida. Então, quando a criança agita ou quando ela fica eufórica, entendeu? Geralmente, os pacientes com autismo têm um QI muito alto, né? Elevado, e conseguem, né, gravar milhões de coisas. Mas quando houve barulho, muita gente, eles entram num processo, né, de estresse e começam, geralmente, a, né, mexer as mãos, gritar e tudo. E aquilo é constrangedor, né? Para a família, como quem está vendo também. Sim. E a cannabis resolve isso maravilhosamente bem, tá? Dependência química, né? Ah, tem o câncer. Bem, câncer eu já falei, era já usado bem antes das associações que tem Alzheimer, Parkinson, porque era efeito compassivo. O paciente estava na, né, linha de morte, digamos assim, não tinha muita esperança, né, na época, e não estava comendo, estava que aquecia, sarcopenia, pedia massa muscular, né, e a cannabis ajudava o paciente a voltar a comer, a ter uma qualidade de vida melhor, a dormir melhor, né, e eu acho que é o mínimo que nós podemos dar para um paciente terminal de câncer, entendeu? Apesar de existirem estudos em relação ao sistema imunológico e às células cancerígenas, mas está bem no começo. A dependência química, né, do crack principalmente, a cannabis tem sido muito usada em dependência química, principalmente pelo crack, né, que assola a nossa sociedade aí, com resultados excelentes. Por quê? Porque a vibe que a pessoa quer quando procura uma droga, na verdade, é de ficar livre dos problemas da pressão, né, do meio ambiente, das pessoas cobrando, são os moradores de rua que não têm que comer, entendeu? E aí vão pro crack e aí, né, eles quando recolhem esses dependentes do crack e levam para a prostituição, tem que se pensar na possibilidade da cannabis medicinal para poder tirar a abstinência, melhorar o sono do paciente, melhorar a conversão de dopamina a serotonina, tratando a depressão do paciente, entendeu? O GABA, que é um tranquilizante, o paciente não ter crise de abstinência. Então, a dependência química, a cannabis funciona muito bem. Aí o pessoal pergunta, doutor, mas aí vai ficar dependente da cannabis? Nós estamos falando de cannabis medicinal, não é recreativa, tá? Depressão, mais do que comprovado, né? Como antidepressivo, um efeito excelente, por quê? Aí, então, você age na ansiedade e age na depressão, são padrões diferentes, mas ela age regulando, como eu falei, com o maestro do nosso cérebro, o que está faltando. Então, na ansiedade, digamos, tem muita dopamina, pode causar ansiedade? Pode. Na depressão já tem menos serotonina, então ela vai regular a serotonina. Dermatites, acne e psoríasis estão sendo usados os óleos da cannabis lá fora, aqui no Brasil não pode usar o óleo não servir oral,
nem os gummies, né, que são as gomas, e muito menos os bálsamos, né, os cremes. Mas teve um caso aí de impetigo bolhoso que bem interessante, é uma doença que quase não se vê mais, mas parece que a criança está com milhões de queimaduras e começaram a passar óleo da cannabis experimentalmente e teve uma resposta boa. Só que precisa mais investimento para pesquisa, né? Diabetes está bem no começo, mas tem algumas pesquisas demonstrando. Alzheimer e Parkinson é imperativo, né? Usou-se o tratamento convencional para Parkinson para Alzheimer, não adiantou? Vamos para cannabis, tá? Então, isso aí a própria Anvisa orienta. As doenças gastrointestinais, nós falamos de intestino irritável, mas tem várias patologias aí, como leite erosiva, doença de Crohn, doença celíaca, que tem intolerância ao glúten, onde a cannabis atua no sistema imunológico, melhorando a inflamação em excesso, tá? Como eu mostrei aquela vez no Covid também foi usado a cannabis e continua Sim. algumas pesquisas, tá? A dor neuropática é mais importante, né? Foi aonde eu me encontrei com a cannabis, eu já prescrevia, mas em 2016, quando eu sofri um acidente de moto, é, oxicodona, morfina, fentanil, enfim, né, era tudo parte do tratamento que eu tinha. E quando eu saí para casa, veio oxicodona, que é uma droga muito forte, né? Está sendo usada agora nos Estados Unidos também para dar barato. E aí eu falei, eu não vou tomar essa droga cara que vai me tirar a saúde. E aí eu optei pelo canabidiol e só o canabidiol e fiquei muito bem, tá? E hoje em dia não tem mais as dores que eu tive após foi um trauma bem grande. As dores de cabeça é a famosa enxaqueca refratária, né? Não responde às doenças normais que tem aí, as doenças, não, desculpa, os medicamentos normais que a gente tem, convencionais que a gente tem. E aí nós vamos então usar na enxaqueca refratária. Endometriose, já falei aqui, tá? Começa a pesquisa agora, né? Pelo fator de proliferação celular, pelos via sistema imunológico. Lembrar que assim, ó, o sistema imunológico, como é que ele atua? Diminuindo a inflamação e fagocitando, né? Digerindo aquelas células, sejam tumorais, sejam endometriose. Esses estudos são mais avançados, tá? Enxaqueca refratária, já falei. Epilepsia refratária, Lennox-Gastaut e Dravet, já está sendo usado no SUS, né? Que são as epilepsias que não respondem mais ao fenobarbital, ou a criança não pode mais tomar fenobarbital porque o fígado já foi para o saco, como o pessoal fala, né? Sim. Então, isso aí é uma realidade até na minha família, e tem casos, né, onde as pessoas tomavam o fenobarbital e chegou no ponto que as enzimas hepáticas estavam muito altas, então é uma das doenças recomendadas pelo SUS aí. A endometriose se repete ali, enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla, né? A epilepsia a gente já falou, né? Aquelas refratárias ali. A esclerose múltipla não entrou no SUS, né? A esclerose múltipla. Interessante, porque hoje em dia tem-se como tratamento, digamos, de esclerose múltipla, primeiramente a cannabis, por mais que ela tenha que ser usada após esgotados os tratamentos convencionais. Mas a esclerose múltipla não tem tratamento, né? Que é uma degeneração da junção neuromuscular, a pessoa começa a perder o movimento da musculatura lisa e esquelética, né? Sim. Então, chega uma hora que o paciente não consegue nem engolir, porque não há um movimento aqui no tubo esofágico, tá? Fibromialgia, uma que já tem muitas pesquisas, deveria entrar no SUS também, né? Que é uma síndrome que assola principalmente a comunidade feminina. Mas a fibromialgia não entrou. E tem já associações de habeas corpus para tratar só fibromialgia, entendeu? Que legal. Então, as pessoas que têm fibromialgia, são várias, né? Procurar um médico que entende medicina canábica, porque os resultados são excelentes, sem ter que ficar usando relaxantes musculares que não dão efeitos, opioides que causam dependência, né? O glaucoma no Brasil ainda não é uma realidade. A gente não tem produtos que a gente possa importar e pingar no olho. Lá fora tem, mas a Anvisa não liberou por uma questão técnica, né? E está fazendo bem o papel dela, né? Insônia, eu já falei, pega só o canabidiol, né? A minha irmã toma 4 gotinhas à noite e ela fala que é o sono mais maravilhoso que tem, e experimentou para experimentar. E quando não dá certo, que a pessoa depende de Rivotril, de Frontal, lá nos Estados Unidos, né? Uma onda é o Xanax, né? Que é o alprazolam. Então, você vê que chega numa dose que você tem que aumentar, vai para 1, 2 comprimidos, até uma dose que já é letal para o nosso organismo, né? Principalmente o fígado. Então, a gente consegue tratar insônia muito bem. Os pacientes aí que HIV são os mais pacientes ligados à síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Não, quando está só soro positivo, não há manifestação,
porque está se estudando o vírus do HIV, mas falar que a cannabis vai tratar o vírus especificamente, existem pesquisas, existe, mas são especulatórias. Mas a questão da caquexia, da emese, do vômito, né, dificuldade de alimentar, sim. As lesões musculares, né, o canabidiol impera, foi liberado na Olimpíada de Tóquio aí, faltou aqui no nosso mercado para os outros pacientes, né, e a gente vê, então, que as lesões musculares, os atletas hoje em dia podem usar, não o THC, né, que tem efeito psicoativo, mas o teta e do canabinol não, mas o canabidiol foi liberado, os atletas usam por melhora de performance e tudo, né. E aí se você falar, mas isso aí devia entrar no antidoping porque está beneficiando o atleta? Não, não é que está beneficiando o atleta. Como se usa o gelo e tal, ele está usando a medicação que tem um efeito comprovado e eu acho que isso é mais do que justo, né? Porque ele não está aumentando a força muscular dele. Tem um efeito ergogênico a cannabis? Tem. Né? O efeito ergogênico é de melhorar o rendimento muscular, né? O rendimento no exercício. Mas esse efeito ergogênico não teria que dar no antidoping de jeito nenhum, porque é um efeito ergogênico natural, como se o paciente tomasse um complexo B. Obesidade, né? Está estudando muito por causa do metabolismo. Mas se pegar o efeito ansiolítico antidepressivo, já tem um efeito na obesidade, aumenta o metabolismo, né? Osteoporose, os receptores CB1, CB2 aí nos ossos, né? Paralisia cerebral melhorando a qualidade de vida do paciente com paralisia cerebral e tem um efeito neuroregenerador, né? A cannabis pequeno, né? Porque a pessoa já tem uma paralisia. A síndrome Tourette, que são os cacuetes, o resultado é excelente da cannabis, tá? E o que se usa na questão da Tourette, que é as pernas inquietas, os tremores essenciais, é uma medicação que é usada no Parkinson, que é o pramipexol, só que é uma medicação que não é feita exclusiva para Tourette e tem muitos efeitos colaterais, tá? Então, esse Tourette que são os toques aí, né, digamos assim, de fisionomia, né, a pessoa tem os tiques nervosos aí, a cannabis é a melhor opção. O intestino irritável também tem se tornado a melhor opção, né, porque o intestino irritável, na verdade, é uma condição emocional onde o paciente, né, destrói uma parte da flora. Existe intestino irritável também para excesso de antibióticos? Existe, mas geralmente é de fundo emocional. E a cannabis tem mostrado um poder anti-inflamatório fantástico aí no trato gastrointestinal, tá? O transtorno obsessivo compulsivo também, né? A obsessão, a compulsão, a repetição, né? Tem que ser regulada e quem regula isso é o sistema endocannabinoide. E o transtorno de estresse pós-traumático a gente já falou que é muito frequente em, né, soldados pós-guerra e hoje em dia, né, com a questão aí tanto de estupro, né, que as mulheres sofrem, né, até os homens mesmo quando crianças, né, o transtorno de estresse pós-traumático, a cannabis tem sido imperativa, inclusive há uma pesquisa também do MDMA, né, que é as metanfetaminas, que é o êxtase, já contei a história aqui rapidamente, né, foi criado um feio psicólogo que queria criar uma droga que a pessoa relaxasse na terapia para falar, né, mas era uma gotinha. O ser humano é exagerado, vai lá e toma, né, digamos, 50, 100, 200 gotas e aí virou combidíase, né. Então essas são as doenças principais, né, que a gente tem hoje em dia. A maioria está off-label, fora da bula, acho que mais uma questão política e financeira, mas os pacientes que se identificam com essas doenças vão ter benefícios com a cannabis medicinal, com certeza. Procurando o profissional correto, como a gente falou, porque tem associações aí, né? Com canabigerol, no sono, por exemplo, é o canabidiol com canabinol. Então, assim, não é um curso de final de semana que vai resolver. Acho que vai dar uma diretriz para o médico estudar, mas ele tem que ir a fundo para saber que associações vão ter benefícios aí, né? Inclusive, você falou da Indican aí, eu ajudei, né, na questão da consultoria médica, principalmente escolher quais que as associações iam ser importadas. Por quê? Porque é um dos poucos óleos orgânicos, né, que a gente sabe, acho que é o primeiro óleo orgânico aqui no Brasil. Mas por que óleo orgânico? É o que a gente falou, né? O óleo orgânico, ele já tira bastante dos metais pesados que vão, né, com o cultivo da cannabis, entendeu? Sim. E a cannabis é a planta que mais consome metais pesados do nosso solo. Então é importante que o óleo seja orgânico justamente por isso, né? Para que já tire essa parte. O primeiro processamento da cannabis medicinal é para retirar os metais pesados. Sim. Se você tem um óleo orgânico, que no Brasil
tem a Joy lá, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem. É uma marca que custa um pouco mais caro, mas que tem uma procura muito grande, porque a probabilidade de efeitos colaterais é bem menor, que é um óleo mais puro, E aí, entendeu? eu achei importante também, né, a gente falar sobre o controle de qualidade, porque todo o processamento da planta até chegar no comprimido passa por um processo de produção, desde toda a cadeia logística da planta até a formulação do medicamento. Então é muito importante que o controle de qualidade realmente aconteça e seja de uma empresa idônea, né, de uma empresa como a Indican que a gente conhece, porque a gente tem aí no mercado uma série de medicamentos, né? E uma dúvida, por exemplo, a gente fala off-label, e aí para explicar um pouco desse conceito de off-label, como a Anvisa está regulando aos poucos o mercado, ela, assim, ela hoje não existe uma estrutura para regular o Brasil inteiro, né? Todas as empresas. E para você registrar um medicamento na Anvisa, você precisa submeter estudo clínico, dossiê técnico, administrativo, vários dados para você conseguir ter o produto como um registro no Brasil. Inclusive com todos os lotes também, né? Você tratar de um medicamento fitoterápico, que na verdade isso é muito fácil de resolver cientificamente, né? Eu como pesquisador, é só arrumar um espécime Walsh, é o quê? Estuda aquela espécime. Tem uma espécie chamada 24K que é para dor crônica, né? Uma cepa de cannabis medicinal que é para dor crônica. Então é só pegar aquela espécime Walsh, depositar ela num estudo de agronomia, enfim, é, numa faculdade, num local onde ela dali possam tirar as mudas para produzirem a cannabis especificamente para dor. Isso ainda está em Sim. evolução no Brasil, né? Por exemplo, fora do Brasil, todas essas doenças, não sei se todas, né? Mas assim, a maioria está na bula, né? Se você for lá nos Estados Unidos, Tá, é por isso que se a gente principalmente fizer nadar, a Europa, Austrália, Europa, se a Europa então tá mais na frente que eu achava que Estados Unidos, mais de né? 20 anos, né? Assim, É, do Brasil. imagina, Portugal, qualquer farmácia você encontra, né, a cannabis e inclusive o pessoal compra sem receita, entendeu? Isso que é mais interessante, né? Então, quer dizer, É importante fazer essa comparação, né? É, é que assim, o acolhimento é importante das doenças mais graves, das doenças crônicas neurodegenerativas. Sim. Mas com o avanço da cannabis é difícil, né, de ficar regulamentando, seria ideal quando ela deixar de ser uma substância proscrita, mas a pessoa passar na farmácia e falar, eu tô com uma dor de cabeça. Tem alguma coisa? Tem o fitoterápico cannabis, né? Sim. Aí, claro que vai ser numa dosagem, já é, tá? Já existe, eu fiz esses estudos aí, já é em dosagem bem menor, né? Os óleos que vêm aí para tratar as doenças crônicas neurodegenerativas, geralmente é 3.000 miligramas de canabinoides, principalmente o canabidiol. As outras vai vir em 750, 500, entendeu? Tem um que chama CBD social, né? É um CBD social, quer dizer, ele é de mais baixo custo, concentração menor. Então, eu acho que isso é uma questão de também determinação, acho que a lei, né, o legislativo tem que determinar. Isso é ciência, né? Isso é ciência. É determinar, ó, até essa dosagem pode liberar na farmácia sem, né, Sim. receita. A partir dessa dosagem tem que ter um acompanhamento, tem que ter um acolhimento. E a gente vê que está uma guerra política por isso. Mas, assim, nós que somos cientistas, E sabe, até porque, assim, é um medicamento que é fitoterápico, se a gente for pensar, assim, que já existe há séculos, então a gente sabe do perfil de segurança do medicamento para várias doenças. E quando eu perguntei do lá fora, é para trazer essa consciência para aqui no Brasil de que lá esse mercado já acontece há mais de uns 50, 60, 70 anos. é que houve a proibição na 1971, né? 71, Nixon Guerra Internacional às Drogas. coloca os 40 anos. Não, é que assim, até a década de 30 você usava cannabis, cocaína, o que você quisesse. Aí começou esse movimento, né, pelas drogas da dependência, e a cannabis foi junto que não se tinha esse conhecimento, né, na medicina popular, mas não se tinha pesquisa. E hoje já foi pedido à OMS para retirar as substâncias proscritas, entendeu? E eu acho até interessante a gente mostrar aquele gráfico que você achou interessante também para comentar, é o slide 24, né, que é esse aí, né? É, mostrando, né? É interessante que assim, ó, harm to users é dano para os usuários, né? Harm to others é dano para outras pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, aqui o tabaco, né, que está na sexta posição, você vê que é quase meio a meio, né? Causa
prejuízos à saúde de quem usa, mas também de outras pessoas, que são os fumantes passivos, né? Que está em casa e a pessoa está fumando e pronto. Você já vê que a metanfetamina, que é o quarto lugar ali, já causa mais problemas, danos aos usuários do que outras pessoas, né? Porque, digamos, não tem a fumaça do tabaco e tudo. Mas você vê que impera o quê? Aonde, né? A droga lista, que é a bebida alcoólica, né? Que eu falo. Eu sempre defendo, eu sou um ativista, sempre defendo, né? Você já viu alguém que fuma maconha, bater o carro e atropelar alguém? Não. Agora, quantos acidentes a gente não vê aí? Já, essa semana mesmo, teve um do Porsche preto, de não sei o quê, que pegou um motociclista, outro pegou um ciclista, e por aí vai. E é o que? Álcool, né? Uma droga lista, entendeu? Que mais porque faça o bafômetro, o que for, é, além de fazer o mal, faz a pessoa, faz o mal a outros, né? Em harm to others ali, ó, bem maior, porque são a questão da violência doméstica, do atropelamento, né? Enfim, de milhões de coisas, né? Da prepotência da pessoa em chegar e beber, atirar em outra pessoa, então faz mais dano a outras pessoas que aos usuários, mas tá lá em cima, né? E aí você vê, vem o álcool, a heroína, depois o crack, né? Que é um derivado da cocaína. A metanfetamina, é engraçado colocar a metanfetamina ali, mas também esse gráfico aí foi pela OMS. Tem também ali o êxtase, né, que está ali nos últimos lugares, causando mais efeito para os usuários. Sim. Aí perguntar, qual que é a diferença se o êxtase é a metanfetamina também? É que tem metanfetaminas que foram usadas para se drogar, para emagrecer, enfim. Tem as metanfetaminas também, né, para tratar da TDAH aí, né, que é o Ritalina e o Venvance, que causam, né, muitos danos aos usuários mesmo. Principalmente porque hoje em dia você compra em qualquer lugar. Mas aí você vê que a cannabis está lá, ó, né? Causa mais danos ao usuário, um pouco dano a outras pessoas, porque está no mesmo ambiente e com cheiro, quem nunca fumou vai ficar loucão do mesmo jeito quando é cannabis recreativa, tá? Então nós não estamos falando de cannabis medicinal, não, né? Sim. Aí vem o GHB, o GHB, os benzodiazepínicos, né? A ketamina, mas aí vem ketamina, metadona, e a gente falou do êxtase também, o LSD. Mas por que eles causam menos danos, né? Nessa curva aí, né? Descendente do gráfico, porque ninguém toma comprimido todo dia, Sim. certo? Né? Então, assim, o êxtase você toma um comprimido, vai na balada e fica 2, 3 dias com uma deprê lá e com efeitos físicos também que não são muito, é, né? Não são o que realmente a pessoa espera. Então, é só para ver, né? Os cogumelos estão lá em último. Que ali tem que ter um estudo, né? Porque os cogumelos estão sendo usados para depressão também, né? Principalmente o Kubenski que dá aqui no Brasil. Mas ali é só para mostrar que a maconha não é essa droga que, como o álcool, como a heroína, como o crack, como a metanfetamina, como a cocaína, o próprio cigarro, entendeu? As anfetaminas usadas para emagrecer que causa esse mal todo. Muito antes pelo contrário, né? Isso é cannabis recreativa, tá? Sim. Não estamos falando da medicinal, estamos falando da recreativa. Então, nas drogas listas e ilícitas, a cannabis está lá embaixo. Então, o álcool, a heroína, a cocaína, a metanfetamina, o cigarro e os remédios para emagrecer, as vitaminas E, causam muito mais dano do que a cannabis recreativa. E quando se fala de medicinal, aí a mesa não tá. Porque aí a gente está trabalhando com o efeito positivo daquela planta, né? Os canabinoides que são estrutura química, parece com os nossos endocannabinoides, que é a anandamida 2-AG. E mais do que nunca prova. É o que eu falei, não precisa de mostrar esse gráfico, só falar que é só. Você já viu alguém batendo no Morrer carro depois de uma maconha? Não, você vê a pessoa de 20, 30 quilômetros, né? Porque fica ali, lenta. quando a gente fala esse tema que a gente tá falando aqui agora sobre, é um pouco sobre a hipocrisia do Brasil, né? Do mundo inteiro, na verdade, né? Porque a gente acha que é no Brasil, mas aí quando você chega lá fora, apesar da liberação da cannabis recreativa em alguns estados lá nos Estados Unidos, eu cheguei em Nova York e tá liberado, mas as pessoas nem sabem que é liberado, né? Não para uso público, mas, né, para uso seletivo, em casa e tal. É, e
E eu cheguei lá e os meus amigos lá não sabiam que estava liberado em Nova York. E aí, quando você chega em Miami, Orlando, na Flórida, que é liberado só cannabis medicinal, não é liberado recreativa, você encontra lá nas esmoquerias lá a cannabis na sua inflorescência, né, que é o melhor resultado aí para algumas patologias. A forma fumada aqui não é permitida no Brasil. Você encontra lá o pessoal para vender no estado que ela não é liberada por uso recreativo, entendeu? E para ser na forma fumada, aspirada, tem que ser feito um dispensário, né? Entendi. E aí, assim, eu sei que não é o foco do programa, né? A gente está falando de ciência, trazer conhecimento baseado em dados, em fatos, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco da questão recreativa, né? O quanto isso impacta o avanço, né? Porque como a gente tem aí a criminalização, ao mesmo tempo a gente sabe que é uma droga super segura, que é um medicamento muito seguro, uma planta muito segura, então a gente fica. É um tema que eles se entrelaçam, né? Não tem como a gente não comentar um pouco desse momento que a gente está vivendo hoje e de que a gente carrega, né? A gente arrasta isso. Mas assim, eu como médico cientista falo que não deveria, né, ter esse peso todo sobre a cannabis recreativa, porque é o que eu te falei, ô Caio, você não vê uma pessoa que fuma maconha, literalmente, que tem o THC, entendeu? Bater o carro, nem sai de casa, entendeu? A única coisa que dá é, no máximo, uma larica, vai comer um pouco mais e vai engordar um pouquinho, mas você não vê uma pessoa tendo um surto psicótico por cannabis. Há algumas pesquisas mostrando que pessoas que têm tendência à esquizofrenia podem desenvolver paranoia com a cannabis, mas são casos muito específicos que no painel farmacogenético pode se detectar, né? Mas a maioria não tem. Você vê quem fuma maconha bater um carro, agredir uma pessoa, nunca. Com a bebida, sim, entendeu? Com as outras drogas, a cocaína que dá, né, liberação de dopamina, uma potência muito grande, sim. Mas com a maconha recreativa, eu nunca vi alguém que cometesse alguma criminalidade, alguma ofensa. Alguém com maconha estuprar uma outra pessoa, não existe, entendeu? Mas violência doméstica não existe. Então, acho que a gente precisa de repensar, né, todos esses valores aí, porque nós estamos vivendo na época medieval ainda. Só Total. que na época medieval, o pessoal Não tinha já controle. usava chá de maconha, entendeu? Mas essa hipocrisia tem que acabar o mais rápido possível, sabe? Na verdade, depois da pandemia, a gente vê que as pessoas andam meio surtadas, né? E meu consultório fica assim, né, na parte da psiquiatria. E aí eu penso, nossa, se desse com todo respeito, né, as pessoas que não concordam, mas na minha opinião como pessoa, né, eu tenho esse direito. Então, se desse um cigarrinho de maconha para a humanidade toda, eu acho que ia acabar as guerras da Sim. Ucrânia com a Rússia, lá na faixa de Gaza, entendeu? As pessoas iam ficar mais zen, iam ficar melhores, né? É um ansiolítico natural, né? Não tem como falar, entendeu? Sim. E um ponto que eu estava pensando aqui, né, enquanto a gente falava sobre a criminalização, esse preconceito, né, acho que é a palavra certa, né, que existe em cima da cannabis medicinal. E um ponto que eu vejo é que, é claro que a gente está evoluindo, a gente está melhorando, mas eu vejo muito que tem que partir da paciente a busca por clínicas, por médicos, por eventos, porque é claro que a gente depende do coletivo e depende de muitas questões para a cannabis estar do jeito que a gente gostaria. E vai demorar um pouquinho, né? Então, por isso que a paciente que tem que tomar muita atitude de buscar a medicação, buscar uma clínica, buscar um médico, um profissional capacitado. Então, falando diretamente para você que o que usa ou que quer usar, quer utilizar, né, baseado na medicina, é muito importante que você saiba o profissional que você está buscando, Com certeza. né? Porque você que tem que buscar, ninguém vai falar para você, olha, esse profissional é bom. Você vai ter que ter discernimento de saber se o profissional é bom ou não. Então, acho que é bem importante a gente... fica essa dica, né? Assim, queria... Fica a dica aí e pra gente até conversar com outros profissionais, né? Senão fica parecendo tendencioso, né? Assim, Doutora Carolina, que dá audiência pública lá pro Senado, né? A senadora Mara Gabelli também, que vai falar sobre a questão da legislação e que eu vou perguntar muito a ela a questão da científica, né? Dos cientistas. Onde é que eles ficam? Dão audiência pública e tal, mas eles não são bem ouvidos. é verdade, né? A gente dos profissionais de saúde não tem espaço que merece. Tem o espaço que merece, isso é verdade, entendeu? Sim, e ali um outro ponto que eu estava pensando aqui.
enquanto você falava, né, dos profissionais. Ainda no Brasil a gente tem o hábito de procurar só o médico, né? Assim, quando a gente tá com alguma questão, né? E principalmente ou farmacêutico, quando a gente vai na farmácia. É, e aí a gente estava falando sobre capacitação, né? Que é um tema que a gente fala bastante, porque a gente reforça, sabe, da importância de você ter conhecimento. Conhecimento é poder, né, no Brasil. Se você tem conhecimento, você tem consciência de que vale a pena, o investimento vale a pena, né, de fato, porque você está cuidando da sua saúde. Então você não está só buscando um profissional, você está buscando cuidar de você mesmo. E a gente fala muito de espiritualidade, de qualidade de vida, de tratamento holístico, porque a cannabis ela realmente ela é bem integrativa, né? Então é muito importante que todos os profissionais que essa paciente busque, eles realmente sejam capacitados, né? O que a gente está só, como é que fala, né? Engateando, né? Porque é, tem informações já, tem pós em cannabis aí, mas faltam pesquisas, dinheiro para investir nas pesquisas, e faltam profissionais habilitados, porque como virou um modismo agora, né, com essa coisa de tratar todas essas doenças, a gente vê muita gente se aventurando a fazer cursinhos rápidos, que eu acho que é válido para você seguir, é isso que eu quero mexer ou não, mas se aprofundar mais no assunto, Sim, partindo do pressuposto que é uma droga proscrita, que precisa de acolhimento, sim. entendeu? Que as pesquisas então vão começando a avançar agora, então a gente precisa de gente séria, né, para poder ter resultados e esses resultados constarem nas pesquisas para levar essas doenças off-label a entrar dentro da bula. E, por exemplo, quando a gente fala de capacitação, a gente fala muito, eu vejo dessa forma, me corrija, mais para o médico, né? Hoje não tem uma capacitação para o farmacêutico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta. Não tem, mas no próprio curso de pós-graduação teve uma aula que os presidentes dos conselhos, né, Conselho de Fisioterapia, o Conselho de Regional de Enfermagem, o Conselho de Nutrição, deu seu depoimento e falou que eles vão liberar o fitoterápico, sim, a cannabis, né, feito de cannabis, para os profissionais de saúde, só que você barra na Anvisa que só aceita dentistas e médicos, né? Mas eu conversei com esses presidentes atualmente, através de e-mail ou de entrevista mesmo, e eles falaram que estão tomando as devidas providências, porque o fitoterápico é liberado para os profissionais, mas como a cannabis ainda se encontra como substância proscrita, então ela é um fitoterápico, mas ela não pode ser aceitada por esses profissionais Sim. ainda, por ser uma substância proscrita, que já foi pedido a OMS para tirar, mas os próprios presidentes desses conselhos estão se mobilizando junto ao Senado e à Câmara aí para ver se, quando for liberado o PL 399, se esses profissionais podem usar também, sendo que é uma irreverência, porque antes dos médicos começarem a usar, os enfermeiros já usavam, entendeu? Os óleos de cannabis para tratar o efeito compassivo do paciente que estava no final de vida, né, na fase terminal do câncer, com resultados excelentes. Então é contraditório, mas a gente tem que esperar um pouquinho, mas eu gostaria muito que o pessoal visse um pouco a ciência também, sabe? Sim. Para não ficar nessa questão da politicagem e Não essa... evolui tanto, né, Lê? E essa Vai hipocrisia, demorar. como você falou, Vai ficar enrolando, enrolando, a paciente precisa do produto, não acha, porque ela precisa ir atrás de todo o processo, né? E acho que a gente pode encerrar o de hoje, né, Lê? hoje já falamos bastante, tem muito assunto para a gente falar ainda. E eu acho que na próxima vez já começar a trazer, né, alguns entrevistados Sabe aí. um ponto que você estava falando sobre ONGs? Isso acho que a gente precisa, a gente tem alguns, a gente sabe que tem muita ONG hoje, né, que dedicada real Ah. a todas essas fases. A gente podia pensar também como trazer algumas ONGs para falar. Vamos fazer o mais rápido possível. Por quê? Porque quando o SUS liberou, nesses estados que eu falei, só para algumas patologias e o Alzheimer e Parkinson não entra, então, como o Parkinson Alzheimer é off-label, não é off-label, não está fora da bula. É que você tem que usar o tratamento convencional, se não funciona, a Anvisa tecnicamente dá o poder ao médico de receitar. Sim, Enquanto o Conselho Federal se posiciona, a legislação também não existe, então as ONGs estão se mobilizando para mover processos, entendeu? Contra o Estado, já que a cannabis está liberada medicinal, para que aquele paciente sem condições financeiras, mas que tem a fibromialgia, tem Alzheimer, tem Parkinson, possa se tratar com uma cannabis também. E eles estão conseguindo isso nesses processos aí, entendeu? São processos
de pedido de, né, de liberação do óleo aí, do acolhimento, 500, 30, 40 pessoas, mas as ONGs estão fazendo um trabalho excelente, enquanto não se normatiza quais as doenças vão ser tratadas, né, Sim. dentro da bula e quais vão ser fora da bula, que aí, mesmo fora da bula, vai poder receitar, só não vai receber gratuitamente no SUS. Acho que a gente pode, então, incluir na pauta, né? Talvez fazer uma ONG aqui para falar sobre esse trabalho aí, porque tem muita gente interessada mesmo. Muito bom. Acho que por hoje a gente vai encerrar o programa, nosso terceiro episódio. A gente está muito feliz de começar essa jornada com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, mande comentários, manda pergunta. A gente gosta muito de interagir, porque é uma troca. A gente também quer cada vez melhorar o nosso programa, trazer tópicos novos. Então não esquece de colocar o comentário, tá bom? Tá. É isso, gente. Um beijo. Um beijo e até a próxima, né? Até a próxima.